Aula 2 do curso básico O Eneagrama, a compreensão do universo humano. Na primeira aula, que foi a aula aberta, nós já tivemos uma ideia geral do que é o Eneagrama, como é essa ferramenta, como funciona, onde se aplica, como se aplica. Tivemos uma ideia geral da abrangência desse universo magnífico que é o Eneagrama, e a partir de agora nós vamos começar a aprofundar um pouco. Não tanto quanto eu gostaria, porque o tema, o conhecimento do Eneagrama, esse estudo, ele é muito abrangente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, mais a gente quer saber. E para o aluno que se dedicar de verdade, que se aprofundar, que fizer um trabalho bem legal mesmo, ele vai terminar esse curso como um profissional capacitado, altamente capacitado para aplicar essa ferramenta. E o campo de trabalho é muito interessante também, gente. Então vamos começar do início. Bom, relembrando, algumas coisas, aproximadamente 4.500, 5.000 até 6.500, 6.000 anos atrás, em algumas escrituras, existia uma fraternidade na Mesopotâmia, e era uma fraternidade de homens sábios. Era composta por homens com uma sabedoria um pouco superior à média, do povo da época, e eles se consideravam assim como intelectualmente capacitados para entender todo o funcionamento do universo, do ser humano dentro desse universo, toda essa ciência, toda essa energia, toda essa dinâmica do universo e do ser humano. E eles já estudavam nessa época o Eneagrama. Não se sabe onde eles encontraram o Eneagrama, quem entregou essa mandala para eles, essa figura geométrica, de onde veio. Acredita-se que foi povos de outras galáxias, povos superiores. Quem é religioso acredita que é uma ferramenta que foi doada pelo plano divino. Enfim, tem várias teorias aí, mas na verdade ninguém sabe de onde veio mesmo o Eneagrama. Mas o importante é que essa fraternidade, de fraternidade iniciática, eles já estudavam e aplicavam o Eneagrama, só que de uma forma verbal. E eles não tinham nada ainda registrado do Eneagrama, era tudo verbal. E esse segredo só era revelado entre eles, entre os membros desse grupo, porque eles acreditavam que, como as pessoas não tinham essa capacidade intelectual de compreender essa ferramenta, que dizia muitas coisas, que revelava muitas coisas, eles não poderiam divulgar isso, porque o povo, de uma forma geral assim, não teria capacidade de compreender e nem de utilizar essa ferramenta. E também poderia ser usada de forma indevida, porque, veja, você conhecendo todos os tipos eneagramáticos e você sabendo que outras pessoas são de determinado tipo e como funciona esse tipo e tudo mais, você vai conhecer profundamente aquela pessoa. Então, pode ser usado para o lado da manipulação, se a pessoa não tiver uma índole adequada, pode manipular outra pessoa, conhecendo já a fragilidade do tipo dela. Enfim, esse segredo era mantido ali entre eles, ninguém tinha acesso, e assim foi durante muitos anos, e após 2.000 anos que chegou ao conhecimento de Pitágoras. Pitágoras era um sábio matemático da época, e ele estava lá na Babilônia. E nessa época se valorizava muito a numerologia e a geometria sagrada. Então todos os ensinamentos, todos aqueles que eram mais capacitados intelectualmente, que tinham o nível, dito lá entre eles superior, eles trabalhavam e estudavam em cima de numerologia e geometria sagrada. E Pitágoras, ele passou a ensinar com o Eneagrama, ele passou a ensinar num templo circular que ele tinha. Nesse templo ele colocou 9 estátuas de mármore, distribuídas ali em círculo, fechando um círculo, que ele chamava de musas. E cada uma dessas musas
representava uma das 9 energias universais, ou uma das 9 facetas do ser humano. E era assim que Pitágoras ensinava os alunos dele, utilizando o eneagrama, de uma forma ainda verbal, tá? Nada registrado, nada escrito. Após o ano de 1877, na Rússia, surgiu um novo grupo, denominado os Buscadores da Verdade, e entre eles estava o conhecido hoje Georgi Ivanovich Gurdjieff. Ele encontrou o eneagrama em uma dessas viagens que eles faziam, né, pelo Oriente Médio, Ásia. Eles viajavam muito procurando encontrar, estudar filosofias antigas, sabedorias e ciências antigas. Eles estudavam, eles pesquisavam muito sobre isso, esse grupo, né? E o Gurdjieff foi o que encontrou o eneagrama e passou a estudar, a desenvolver o eneagrama. Até que o Gurdjieff ele encontrou 2 psiquiatras, que eram o Dr. Oscar Echazo, acho que é assim que pronuncia, e o outro Dr. Cláudio Naranjo. Esses 2 psiquiatras, após conhecerem, né, o eneagrama, eles começaram a utilizar no dia a dia do consultório deles. Então eles pegavam todos os tipos que eles tratavam lá, né, todas as patologias, todas as pessoas, e eles começaram a estudar e fazer uma associação com o eneagrama. Então o resultado disso foi que eles criaram a tipologia que existe hoje, que a gente conhece, que é uma descrição mais clara, mais objetiva e mais abrangente dos 9 tipos eneagramáticos. É claro que de lá para cá o eneagrama ele vem sendo ainda desenvolvido, sempre alguém acrescenta alguma coisa, melhora, né, esclarece, melhora mais essa ferramenta, coloca mais informações. Mas a forma básica do eneagrama, com os 9 tipos, a descrição dos 9 tipos e a mandala do eneagrama, continua sendo a mesma que o Dr. Oscar Echazo e o Dr. Cláudio Naranjo, junto com o Gurdjieff, determinaram ali e conceituaram. Então eles apenas solidificaram, consolidaram o eneagrama conforme que a gente conhece hoje. Então vamos entender um pouquinho do que é o autoconhecimento que o eneagrama traz pra gente. Bom, a nossa vida pode sofrer uma grande revolução após descobrirmos qual realmente é o nosso tipo. Realmente, se a gente estudar e entender o eneagrama mesmo a fundo, a nossa vida certamente sofre uma grande revolução. Por quê? A gente muda os nossos conceitos, muda a maneira de ver as coisas e começa principalmente a não julgar tanto as outras pessoas. A gente começa a entender por que a gente funciona dessa forma e não da outra forma, e por que as outras pessoas agem de determinada forma. Então a gente deixa de ser julgador, a gente deixa de ser dono da verdade, depois que a gente conhece o eneagrama, a gente começa a se entender e entender o outro também. O eneagrama ele não fala se a pessoa é honesta, se é desonesta, se é capaz, se tem caráter, integridade, nada disso. Esse tipo de qualidade, né, vamos dizer assim, ela é adquirida lá na nossa infância com os espelhos que a gente tem da nossa família, né? A criança ela vai copiar e espelhar o ambiente que ela vive, né? Nesse aspecto de honestidade, capacidade. A inteligência também depende muito dos incentivos, dos estímulos que a família dá para aquela criança desenvolver a inteligência, da alimentação que ela tem, do tipo de vida, se não é uma vida estressante, se ela tem lazer. Então tudo isso não tem nada a ver com o tipo eneagramático, tá? É um outro assunto isso daí. O eneagrama ele nos permite entender a nossa verdadeira visão de mundo. Por quê? Porque a gente vive meio assim na Matrix, né? A gente muitas vezes adota
algumas visões, algumas opiniões, ideias, que a gente nem sabe por que adotou aquilo, por que a gente está reproduzindo o pensamento de outra pessoa, a gente nem sabe direito, de uma forma geral, tá, gente? Não estou dizendo que todo mundo faz isso, não. Mas, assim, geralmente acontece isso, né? As pessoas entram na vibe, né? E vão repetindo um pouco que os outros, o que está na moda, por exemplo, e não consegue identificar realmente qual é a sua verdadeira visão de mundo. Mas conhecendo o tipo enneagramático e conhecendo profundamente, a pessoa já vai entender sim qual é a verdadeira visão de mundo dela. E também consegue, olha que legal isso, gente, que importante, consegue compreender o mundo através da visão do outro. A gente consegue entender como que o outro enxerga o mundo, né? Um olhar diferente do nosso, porque nós acabamos sendo condicionados a enxergar, a ter uma visão, a ter atitudes de uma certa maneira, e a gente se condiciona conforme nossos valores, nossas crenças, etc. A gente se condiciona a olhar o mundo de determinada forma. E o outro também, ele se condiciona a olhar da forma dele. Então a gente, depois do autoconhecimento profundo pelo Enneagrama, a gente começa a entender isso. Fica muito mais fácil de viver, fica muito mais fácil de se relacionar, tudo fica mais fácil. Por outro lado, a identificação do tipo mostra prováveis escolhas. Então, o nosso tipo, ele nos mostra tendências que a gente tem. Então, prováveis escolhas, valores, motivações, comportamento, estresse e tal. Então, é assim. Depois que a gente tem um autoconhecimento profundo através do Enneagrama, eu particularmente não conheço nenhuma outra ferramenta que proporcione esse autoconhecimento tão profundo quanto o Enneagrama proporciona pra gente. Tá? Eu ainda não conheci, pelo menos. Então, depois de a gente ter esse autoconhecimento, a gente já sabe que nos momentos de estresse a gente vai acabar reagindo de determinada forma. Por mais que você fale, não vou mais reagir assim, da próxima vez que acontecer, eu vou agir diferente, eu não vou mais fazer desse jeito, vou fazer do jeito melhor. Mas quando você vê, pintou a situação de estresse, você está lá de novo, repetindo o mesmo comportamento que você não gosta, que você não acha ideal. Tá? Aí o que acontece? Após você ter o autoconhecimento profundo, proporcionado pelo Enneagrama, quando começa a situação de estresse, você já fala, opa, já sei que eu vou reagir dessa forma, que por causa disso, por causa daquilo, essa será a minha reação. Então agora vou ficar de olho, vou tomar cuidado e vou acessar meu outro lado, que o Enneagrama também dá, né? Vou acessar meu outro lado e vou me cuidar para eu não repetir aquilo que eu não gosto mais. Então a gente começa a racionalizar em momento de estresse. A gente consegue racionalizar e não se deixar levar por aquela onda de estresse que faz a gente, às vezes, tomar atitude que não é legal, que não é do jeito que a gente gostaria de tomar. É universal, se aplica a homens e mulheres, tá? Se aplica a ser humano, independente de sexo, gênero e mais um monte de coisas novas que tem aí, que a gente até se perde de tantas coisas que tem. Conhecer nosso tipo não servirá de justificativa para as reações repetitivas. Então não adianta, depois de você conhecer seu tipo, você falar, mas eu faço isso porque eu sou o tipo tal. Mas eu vivo assim mesmo, eu tenho uma mente dispersa porque eu sou tipo 9. Mas eu sou crítica mesmo porque eu sou tipo 1. Eu dramatizo tudo porque eu sou tipo 4. Não, gente, nada disso. Não justifica. Porque a partir do momento que você obtém, mais uma vez essa palavra, um autoconhecimento profundo, você já sabe todos os seus pontos fortes. E sabe também os seus pontos fracos e o que você não deve fazer para você não se prejudicar. E para as coisas não sair do jeito que você não quer que saia. Tá? Então, nos ajuda a reconhecer a máscara que usamos e que foi aprendida lá na infância.
e que estamos alimentando, na ilusão de que assim nosso sofrimento não vem à tona. Isso é muito importante, muito legal, porque a gente, lá na infância, a gente elege uma máscara. Nós vamos estudar isso mais profundamente, lá na frente. A gente elege uma máscara, uma armadura, uma bengala, ou uma ferramenta de proteção. Porque a gente precisa dela para a gente enfrentar as coisas da vida, né, para diminuir nossa fragilidade. A partir daqui, não é que a gente vai deixar de utilizar a nossa máscara, isso é uma opção, né? Não é assim. Você vai continuar utilizando a sua máscara, caso você queira, né? Que eu acredito que seja até importante você utilizar a sua máscara em algumas situações. Mas você vai saber quando você está utilizando a máscara ou quando você está acessando a sua essência, você está à vontade, você é verdadeiro, verdadeira. Você é você mesmo e não a máscara. Mas a máscara é importante sim, tá? Vamos para a próxima. Epigenética e memória celular. Bom, o que é epigenética? Epigenética é uma ramificação da genética. É um dos assuntos que se estuda dentro da genética. Qual a diferença de genética e epigenética ou memória celular? Tá? A epigenética ela é uma ciência que explica como é que funciona a memória celular. Então, assim, a genética ela estuda toda a nossa herança genética física, ou seja, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, que tipo de doenças nós herdamos da nossa família, a cor da nossa pele. Isso que a genética estuda, é a ciência que estuda a nossa herança genética. A epigenética é a ciência que estuda tudo o que a genética não estuda e que nós herdamos, ou seja, a nossa personalidade e o nosso tipo emocional. Então a epigenética é a ciência que estuda tudo que a genética não estuda e que nos mostra como funciona, como se forma a memória celular, de onde nasce a nossa memória celular. Então, a nossa memória celular, ela não nasce na nossa concepção. Ela nasce muitos e muitos anos atrás. Talvez lá junto com o Enneagrama ou antes até. Por quê? Porque no momento da nossa concepção, no momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, a gente traz 50% de herança do nosso pai, 50% de herança genética e epigenética da nossa mãe. E os nossos pais trazem dos pais deles, que trazem dos pais deles, que trazem dos pais deles, e assim por diante. Então, o que acontece? Aquele feto, aquele bebê que está sendo concebido ali, ele é o resultado de todas as experiências de muitas e muitas gerações passadas. Tá? Para quem é religioso, interpreta essa linguagem como antepassados, né? Para quem é terapeuta holístico, pode assimilar isso daí com constelação familiar, né? Campo energético, registro acástico e tudo isso.
Para quem é cientista, mais científico, é memória celular mesmo. Então a gente traz um pouquinho de cada antepassado nosso. Bom, ao longo do tempo, claro que algumas coisas vão se perdendo, outras coisas vão sendo acrescentadas, né? Depende do quê? Do ambiente que nossos antepassados viveram, do que eles comiam, o que eles bebiam, como era o clima, como era o ambiente que eles viviam, era um ambiente de medo, era um ambiente tranquilo, eles tinham saúde, não tinham saúde, tudo depende disso, né? Então vai formando que nem se fosse um bolo aí que vai sendo acrescentado ingredientes para se formar um resultado final. E ao longo do tempo algumas coisas vão se perdendo, outras vão sendo acrescentadas, nem tudo chega até a gente. Algumas coisas chegam, outras não. Enfim, na nossa concepção, a gente recebe um monte dessas informações aí, na nossa memória celular. Então, o óvulo começa a se desenvolver, gerando o embrião. Então, a gente já está agora na gestação. Como é essa gestação? O tipo de gestação vai acrescentar nesse embrião, que vai se tornar um feto, que vai se tornar um bebê, vai acrescentar várias informações. E todas essas informações que estão sendo misturadas aí, estão formando a personalidade desse ser humano que está sendo formado ali. Então a mãe, ela vai passar emoções, sensações, o ambiente tem sons, o ambiente tem clima, tem pessoas, tem uma série de outras coisas, vibrações, né? A informação vibracional é importantíssima para a formação tanto física quanto emocional em todos os aspectos dessa criança que está sendo gerada ali. Então, todas as emoções e sensações da mãe causam uma reação química no organismo dessa mãe e ela vai alimentar esse bebê com toda essa química que foi formada no organismo dela. Também causa uma reação vibracional que também está alimentando o campo vibracional ou a vibração desse bebê, né? Porque se não existir a vibração, a gente também não existe. Então, tudo isso está sendo acrescentado ali para a formação desse ser humano. Se a mãe passa medo, o bebê passa medo também. Se a mãe fica feliz, o bebê também fica feliz. Se a mãe passa angústia, o bebê fica com angústia também. Tudo que a mãe passa, tudo, o bebê também sente. E está sendo acrescentado na formação do eneatipo dessa pessoa. Aí vem o momento do parto. Se o parto é natural, já é um trauma, né? Porque o bebê ele vai ser expulso do ambiente que ele se sente seguro, que é a única coisa que ele conhece, os únicos sons que ele conhece, o único clima que ele conhece, as únicas sensações e emoções e vibrações que ele conhece é aquela ali, dentro do útero da mamãe. A partir do momento que ele está sendo expulso dali, ele já não entendeu mais nada do que está acontecendo, né? O medo já toma conta. Depois ele sai e vai pro ambiente frio, duro, né? Ele vai para uma maca ou vai para cima do corpo da mãe, ou vai para o cobertorzinho depois. E ali tem luz, tem barulho, tem cheiro, tem uma série de coisas que vai interferir em todas as emoções do bebê e está colaborando ali para a formação da personalidade do bebê. Se é um parto de cesariana, ainda é mais traumático. Aí sim é traumático. Por quê? Porque ele não vai passar pelo processo natural, onde ele tem que lutar para nascer, onde ele tem que fazer a parte dele no nascimento. Na cesariana ele não faz nada. Então, o que vai acrescentar isso na formação dessa personalidade? Essa pessoa pode ter algum certo problema de tomar iniciativa. Porque ele já veio no mundo pela mão de outra pessoa, ele não precisou fazer nada. Mas ele passou muito medo. Então, tudo isso é informação que está sendo acrescentada ali. Tá? Se for o parto de fórceps, aí é muito mais traumático, muito mais complicado. Essa pessoa tende a ser uma pessoa muito mais medrosa, com problemas sérios de tomar iniciativa e mais uma série de outras coisas, tá? Muito interessantes e profundas, por sinal. Bom, chegou o momento da amamentação.
Importantíssimo também. Se mamou no peito, é o processo natural. Mas como é a mãe? A mãe é tranquila, a mãe é amorosa, é calma, ela está feliz em amamentar, é uma informação que está passando para o bebê. Inclusive informação vibracional, lembrando sempre. Se a mãe é nervosa, se a mãe é irritada, se a mãe não gosta de amamentar no peito, é inquieta, ansiosa, olha o que o bebê está recebendo. Toda essa informação química, né, que vai para o leite, toda a química. Uma pessoa ansiosa, ela tem uma química desorganizada no organismo, ela tem um tipo de química mais ácida, né? Se é uma pessoa nervosa, é mais uma outra química. Se é uma pessoa que não gosta de amamentar, olha a vibração energética que vai para o bebê aí, né? Ele já está se sentindo um intruso, está agredindo a mãe e tal. Enfim, uma série de informações. Se mama na mamadeira, também são outras informações. Mãe calma. E agora, mãe olha nos olhos do bebê? Isso é importantíssimo. Porque se ela olhar nos olhos e fizer o contato visual, ela energiza esse bebê. O contato vibracional com o bebê, através do olhar, é tudo. O bebê, ele procura os olhos da mãe. E os olhos da mãe, o olhar da mãe para ele, passam uma infinidade de informações para esse bebê. E ele é uma esponjinha, né? Absorvendo tudo que se passa à volta dele e assimilando e fazendo o entendimento de mundo, de vida, de universo dele. Então, cada coisinha dessas está acrescentando informações para a formação de personalidade dessa pessoa, dessa criança, desse bebê, e para a formação do eneatipo dessa pessoa. Aí vem a fase aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a mexer nas coisas, aprendendo a pegar objetos, aprendendo a pegar tudo que está em cima das coisas, jogando no chão para quebrar, né? Tendo experiências, ousadia. Como que é essa fase? Como que a família, como que a mãe, o pai, os irmãos interagem com o bebê nessa fase? É positivo? É bacana? Eles acham legal tudo que o bebê faz? Eles riem, eles brincam? Ou eles se irritam com o bebê? Eles xingam? O que eles fazem? Então essas informações ainda estão sendo acrescentadas, né? É outro tipo de informação. Veja só como vai mudando os tipos de informação para a formação dessa personalidade. Então chega a fase de 2 anos e meio, 3 anos, que é uma fase crucial na formação da personalidade do bebê, que é a fase da separação da mãe. O que é essa fase de separação? O bebê até 2 anos e meio, 3 anos, ele entende que ele e a mãe são um organismo único, são uma coisa só. Nessa fase, ele começa a entender que ele é uma pessoa e a mãe é outra pessoa. Então, nessa fase, ele começa a sentir a perda, né? A perda da mãe. Então, como essa fase é tranquila? Não é tranquila? Como que é essa fase de separação? Esse bebê, ele foi para a escolinha muito cedo? Ele ficou lá com as pessoas estranhas e tudo mais? Atenção nessa fase, gente, de colocar o bebê na escolinha, como é o ambiente, como ele é tratado. Dá uma atençãozinha aí, que isso é importantíssimo para uma vida inteira de uma pessoa, tá? E o pai, como é que ele se coloca nessa fase? Ele é um pai presente, apoiador, ele passa segurança para esse bebê, ele passa autoconfiança? Se sim, ótimo. Por quê? Porque quando o bebê começa a perceber que ele é uma pessoa independente da mãe, ele começa a sentir aquele medo, aquela falta de confiança, porque ele está percebendo que dali para frente, isso é inconsciente, né? Ele está percebendo que dali para frente ele é por ele mesmo, que ele vai ter que fazer algumas coisas por conta própria. Se o pai for um pai presente, que passe para ele autoconfiança, apoio, segurança, ele pega
essa dependência da mãe e ele meio que divide um pouco com o pai. Ele se apoia no pai. Então, ele faz uma transição tranquila, uma transição legal, né? Nessa fase tem muitos bebês, muitos, que eles adotam um objeto de transição. Sabe aquela criança que ele pega um brinquedo, um ursinho, um cobertorzinho, uma chupeta, alguma coisa, e ele gruda naquele objeto, ele fica dependente daquele objeto, não deixa nem a mãe lavar, ninguém pegar nesse negocinho dele aí, nesse objeto dele. Por quê? Isso aí é quando o pai não dá muita segurança, não dá muito apoio, né? Ou quando o bebê ele já traz uma personalidade que vem lá das gerações, né? Dos antepassados, ele já vem trazendo informações de baixa autoestima, de baixa autoconfiança, de insegurança, né? Às vezes mesmo o pai sendo apoiador, se ele não teve a sorte de herdar coisas, né, mais positivas, ele já é uma criança, nesse momento uma criança com falta de autoconfiança, de autoestima, então ele vai eleger algum objeto para ele se apoiar nesse objeto para substituir a mãe, né? Nessa fase da separação. A partir daí vem todo o ambiente familiar dessa criança. Como é esse ambiente familiar? Ele é acolhedor? Ele é tranquilo? Ou ele é ameaçador? Isso também vai acrescentar informações importantíssimas para a formação dessa personalidade e do tipo enneagramático, tá? Além do tipo enneagramático, né, do nível de desenvolvimento que nós vamos estudar lá na frente, que essa pessoa se instala, tá? Não é só o tipo enneagramático, porque nós já vimos a infinidade de tipos que tem e como esse tipo permeia entre os níveis de desenvolvimento, os níveis de equilíbrio. Então, todas essas informações que vêm lá de milênios atrás, que todos nós temos, está ajudando a determinar onde que a gente vai parar ali no enneagrama. Então, gente, todos esses elementos, né, de milênios atrás, e todo esse ambiente, né, nessa vida que nós estamos aqui, tudo isso que aconteceu que nós falamos aqui atrás, eles são os elementos que formam a percepção de mundo dessa pessoa. E essa pessoa ela vai eleger uma máscara, né, que ela vai utilizar, que vai ser necessária para ela conseguir sobreviver a todos esses aspectos que foram essas informações, né, toda essa percepção de mundo que essa pessoa teve, ela vai precisar dessa máscara para ela conseguir chegar na idade adulta e conseguir passar pela vida e fazendo tudo que ela tem que fazer, né? E todos esses elementos, toda essa percepção, juntando tudo isso daí, formando o resultado final, né, que vai determinar qual vai ser o tipo, o subtipo, né, enneagramático, qual o nível de equilíbrio que a pessoa está e qual o nível de desenvolvimento dessa pessoa. Por enquanto nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só me contatar pelo e-mail. Assim que possível eu respondo essa dúvida. Certo? Até a próxima aula.